Vamos em frente, seguindo com o Morning Show, olha aqui, ó, vamos continuar falando do governo. Hoje vai ao ar pela TV Globo a retrospectiva A Gente Riu Assim 2019. E o âncora do programa é o humorista Marcelo Adnet, segundo o qual o governo Bolsonaro cria um clima horroroso no país. Diga lá, Paulinha, fala pra gente. Essa foi uma declaração do Adnet numa entrevista para o Tony Góes, agora para a Folha. Então, vamos contextualizar. Na verdade, ele estava se referindo a uma retrospectiva do ano dele. A gente sabe que o Adnet se opõe bastante ao governo. Em 2018, ele fez aquelas imitações, né, Edgar, de todos os candidatos. E ele diz nessa entrevista que o do Bolsonaro foi o que lhe trouxe problema. Aliás, foi a única imitação que ele trouxe problema, né? Que ele foi acusado do quê? Mamar nas tetas da Rouanet, não é verdade, Edgar? Parece que rolou até ameaça de morte. Então, nesse contexto, numa retrospectiva do ano, ele deu essas aspas fortes aí, dizendo: este é um governo absolutamente agressivo que cria um clima horroroso no país. Tudo que é ligado à ciência e à arte está sendo demonizado. Artistas, cientistas e professores sofrem um bombardeio diário de mentiras, de assassinatos de reputações. O grupo que está no poder quer calar as vozes dissonantes. Então foi nesse contexto que o Adnet falou sobre isso. Ele que estreia na noite de hoje com A Gente Riu Assim, como você disse, uma retrospectiva satírica do que aconteceu no ano. E eles vão fazer como se fosse uma roda de discussão de esporte, de futebol, sabe? É assim que vai ser esse ano. Eles fizeram no ano passado, era a Dani Calabresa e o Adnet, se eu não me engano, no estilo Globo Repórter. Então agora vai ser diferente. Ele vai imitar o Galvão Bueno e vai ter um monte de gente ali na mesa, Beth Goffman, Caíto Manieri. Enfim, vai ser aquela coisa ali. Esperem alfinetadas, né? Porque o Adnet tem ficado famoso por dar as suas, inclusive dentro da programação da Globo. Ele fala também nessa entrevista que nunca pediram para ele pegar leve, nunca quiseram conduzir ali o tipo de humor que ele quis fazer. Ele falou, claro que os textos passam por aprovações, mas são pequenas mudanças, nada que chegue a me censurar. E a gente também ainda vai ver o Adnet esse ano, no próximo dia 21, com a estreia de Fora de Hora, que vai ser uma sátira de telejornais, com coisas mais frias e com também atualidades, assim, que eles vão enfiar de última hora. E além disso, Edgar, se você quer mais de Adnet, em fevereiro teremos 2 sambas enredos, dos quais ele participou ali da composição. Um é para uma escola pequenininha, que chama Botafogo Samba Clube, é um samba enredo sobre a Beth Carvalho. Agora o outro, um pouco mais polêmico, digamos assim, que é para São Clemente. O samba chama O Conto do Vigário e tem ali um verso que diz: Brasil compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu na fake news. E aí existe uma possibilidade que não foi, enfim, tal dito pelo não dito, assim, não sei se vai, não sei se vem, mas que ele também diz que, sabe, pode acontecer, não sei, não desmentiu que ele possa estar na Sapucaí vestido de Bolsonaro. Que bonitinho. Mas será que é novidade isso, as coisas de letra de samba, né? Eu não sabia disso. O Adnet sempre fez muita letra, né, de sátira. Arthur Joly produzindo, o Adnet ali fazendo as novas letras. Desde a MTV, mas pô, mas agora pra samba, né? Que legal, que legal. Você gostou, Adriles? Vai querer curtir esse samba enredo? Ô, Adriles. Vamos ver quem vai fazer, né? Vamos ver. Se quiser, eu posso ajudar a compor. Vamos fazer uma meditação sobre a mas assim, eu acho que a questão do humor em si, os temas escolhidos para o Adnet do humor em si, eu acho que eu sei, imagino a tua opinião. É a liberdade de expressão, é o humorista ali brincando e fazendo sátira. Eu acho engraçadíssimo o Adnet falar que não sofreu nenhum tipo de boicote, censura da Globo em fazer um humor contra o governo, como se a Globo fizesse algum tipo de eventual saliência em relação a qualquer tipo de humor feito contra o Bolsonaro. Mas vamos fazer uma meditação sobre agressividade, já que o Adnet falou que o governo é muito agressividade. Eu acho que o Bolsonaro é um sintoma. É um sintoma de uma agressividade latente e patente que a cultura brasileira sofreu por décadas, por anos, de leniência da justiça, de adoração ao maior líder de um processo de corrupção na história da humanidade, que foi o Lula, da recusa em setores da mídia, em quase que toda a universidade, perceber esse esquema de corrupção, essa decadência de um partido que eles elegeram como salvador da pátria, que iria salvar o Brasil da corrupção e o jogou na mais sórdida processo de corrupção
destruição da história da humanidade, como já falei. O Bolsonaro realmente é um sintoma de agressividade da parte da inteligência do país, que investia contra a própria classe média. A gente lembra exatamente da Marilena Chaui dizendo que odiava a classe média, que detestava a classe média. Ou seja, de um tipo de intelectualidade respaldada pelo PT, respaldada pela esquerda brasileira, que agredia o próprio povo, sendo que essa inteligência, esse partidarismo dizia representar o próprio povo e que cuspia na cara. Claro que o Bolsonaro não ajuda nesse clima de conflagração, ele se alimenta desse tipo de conflagração, mas é uma conflagração personificada que tem dado, entre aspas, certo. A gente acabou de falar aqui que os números da economia são pujantes, a gente acabou de falar aqui que não há nenhum tipo de acusação formal sobre o núcleo do governo, que não há subornos, não há compra de deputados, não há compra de partidos, e que o dinheiro público está indo para onde deveria ir até o momento. Nada, eu queria salientar novamente, nada, absolutamente nada, ao contrário do que o Adnet fala, foi feito contra a arte. A arte nasce do seio da cultura, a cultura nasce do seio do povo. Quando você vê um artista reclamando de que o governo está destruindo a arte, ele está destruindo o bolso do artista, que sempre se alimentou das benesses de um Estado. O Estado não tem necessariamente a obrigação de fomentar os artistas. Você não vai ver Dostoiévski ou Proust ou Kafka reclamando que o Estado destruiu a própria arte. Em relação aos professores, os professores também são vítimas, meu caro, eles não são silenciados. Eles sempre foram forçados a dizer, desde a mais tenra educação que eles mesmos tiveram, a se cooptar por uma ditadura de um pensamento único que a esquerda sempre dominou, tanto as universidades como as escolas do país. Então, a agressão talvez seja principal, já que o Adnet está na Globo, de certos artistas, muitos deles da Globo, de agredirem a própria escolha do eleitor, quando foram chamados de fascistas, nazistas, racistas, homofóbicos, por escolherem algo para além da perspectiva de um PT, para a perspectiva de uma esquerda que durante 15 anos dominou a hegemonia cultural do país, a hegemonia financeira do país e transformou o país num pântano. É esse tipo de agressão, não é agressividade, Adnet. Isso é indignação justa. Se o presidente às vezes exagera, e eu acho que ele exagera muito às vezes, é exatamente por um sintoma. Mas até o momento, volto a dizer, o sintoma tem dado muito certo. Isso aí, sintoma a gente concorda perfeitamente, né, com relação à tua fala sobre o governo Bolsonaro, porque realmente é reflexo de algo que a gente viveu, uma situação de uma decepção generalizada com relação aos que acreditaram, enfim, aos que botaram e depositaram confiança num governo de uma pessoa vinda do proletariado, quer dizer, um igual a nós ali, né, à frente do governo, na condução da nação, que em tese defenderia de uma maneira humanista os fracos, os oprimidos, tudo, e deu no que deu. Esse sistema corrupto que se instaurou no Brasil, não que tenha sido um privilégio ou uma coisa exclusiva do PT, mas que é inegável que foi uma maneira instituída da corrupção para um projeto de poder, e isso gerou uma decepção geral com relação, eu acho que a questão nem é aqui falar de direita ou de esquerda, porque a corrupção não é uma exclusividade de nenhum desses pontos do espectro político, e sim da pessoa que está ali na condução de líder, favorecer ou não, se coadunar com esse tipo de ação na política, no trato da coisa pública, muito mais dentro do que ele aspira, né, individualmente ali. Foi o que aconteceu, essa decepção. Agora, é inegável que, como sintoma, às vezes a gente opta por sair da frigideira e pular no fogo. Tem essa discussão toda que a gente pode estabelecer. Então, o fogo talvez fosse uma visão um pouco mais radical na questão de você tolir. E quando você fala, por exemplo, não há nenhum sinal de censura, tudo. Não. A censura ela não se dá apenas com um oficial do exército na porta de uma emissora. A censura ela vai se dando de uma maneira silenciosa e vai se engendrando, Adriles, de uma maneira muito mais sutil, para criar um estado de coisas onde você acaba por fechar aí a possibilidade de expressões populares. Não. Porque se a arte que você diz, a arte vem como um reflexo do povo, sim, das aspirações do povo, o povo pode se sentir inviabilizado em ser conduzido a mostrar e externar o seu valor artístico através de políticas governamentais. Cada um tem o seu estilo de governar e priorizar certas coisas. Na questão da escola, quando você diz, de fato, também não tem nenhum policial na porta ali da escola dizendo, olha, você não pode fazer proselitismo político aqui para os seus alunos, que são aí, digamos,
muito suscetíveis a assimilar opiniões, né? E vamos sim estabelecer uma política de fazer a reflexão, fazer o senso crítico, criar um senso crítico para que o próprio aluno possa fazer para julgo próprio ali o que é melhor ou não para a sua vida e o que ele vai estabelecer e solidificar enquanto visão de mundo. São coisas de estilo de governo. Eu acho que o que pode acontecer é assim, a gente esse governo está criticando o proselitismo, um ideologismo que existe em várias frentes na arte, para ficar nos dois temas, na arte e na educação, na cultura e na educação, e substituir um pelo outro. Olha, esse aqui não é bom, o bom é o meu ideário, o bom é o meu proselitismo. Preste atenção. Isso a gente só vai saber daqui a um tempo, passado um tempo. Eu não vejo esse contraponto de sair da frigideira para entrar no fogo pelo seguinte sentido. Quando havia, por exemplo, na questão das universidades, questão das escolas, você tinha um número de autores reduzidos. Eram sempre os mesmos. É Foucault, Edgar Morin, é Marx. O que o governo Bolsonaro está fazendo, sem que ele nem tenha lido esses autores, é ampliar o escopo desses autores, ampliar o escopo de um material para alargar a percepção de mundo. Eu não vejo alguém censurando um professor de falar de Marx, ou na escola, ou na universidade, entendeu? Pela primeira vez, o Olavo de Carvalho, por exemplo, trouxe uma gama de novos autores que explicam o mundo de uma maneira não adequada ao conceito de marxista. Você falou exatamente da censura subliminar. Esse tipo de censura subliminar é que foi feita tanto na mídia, quanto na universidade, quanto nas escolas, durante 30 anos, que faz com que as pessoas não tenham outra perspectiva. Agora, a censura, realmente, é quando você proíbe alguém de ver algo. A subliminar é quando você, exatamente, coloca apenas um currículo para além das outras possibilidades de percepção. E a arte, Edgar, o Estado não conduz o povo. Entenda isso. O Estado não conduz as inspirações artísticas de um povo. O Estado pode fomentar, patrocinar aqui e acolá algumas das coisas que ele acha que são pertinentes em relação ao povo. Mas a arte, volta a dizer, ela nasce no seio popular, assim como na cultura. Você atribuir ao governo uma censura à arte é algo extremamente temerário, ao meu ver, entendeu? Aí a questão do fomento, né? A gente está de acordo, me parece. O que fomenta a arte é a inspiração do povo, Edgar.